Olá, hoje falaremos nesse vídeo sobre o líder da Revolução Federalista de 1893, Gaspar da Silveira Martins. Ele nasceu no local hoje chamado Departamento de Cerro Largo, que pertencia à República Oriental do Uruguai, em 5 de agosto de 1835. Foi advogado e político brasileiro, deputado provincial, deputado-geral, presidente da província do Rio Grande do Sul por carta imperial de 24 de junho a 6 de novembro de 1889. Foi ministro da Fazenda e senador do Império do Brasil de 1980 até 1889. Iniciou sua vida pública como juiz no Rio de Janeiro entre 1858 a 1859. Também foi conselheiro de Estado. Era filho de estancieiros, nasceu no território que hoje pertence ao Uruguai e antes de sua independência do Império do Brasil. Naquela época, a região da fronteira não havia limites territoriais entre o Uruguai e o sul do Brasil. Os limites entre o Império do Brasil e o Estado Oriental do Uruguai só foram estabelecidos a partir de 1851, pois os tratados de paz da época não previam isso. No início de sua carreira, ele era liberal e antimonarquista. Fazia duras críticas aos governos conservadores da década de 1870. Porém, com o desenrolar da política da época e a subsequente divisão da política nacional em monarquistas e republicanos, alinhou-se aos monarquistas e a alguns conservadores que defendiam o parlamentarismo. Em 1862 foi eleito deputado provincial pelo Rio Grande do Sul e em 1865 fundou em Porto Alegre o jornal A Reforma, que mais tarde foi um órgão oficial dos federalistas gaúchos. Federalistas era uma ideologia que eles tinham de tornar os estados fortes e com mais autonomia, como é a Federação Americana. Os estados teriam código penal, poderiam ter mais liberdade de comércio, não como é agora. Em 1872, era deputado-geral, mas em 1873 ele demitiu-se do cargo, poucos meses após assumir o Ministério da Fazenda, por não aceitar um projeto do governo que tornava inelegíveis os cidadãos que não fossem católicos. Durante o Império, só votavam os homens alfabetizados e os católicos. Portanto, as mulheres, os escravos e os analfabetos não tinham direito a voto. Em 1880, elegeu-se senador e em sua terra natal enfrentava a dura concorrência política com Júlio de Castilhos, seu histórico adversário. Com o agravamento dos ânimos entre monarquistas e republicanos, ele optou pelo parlamentarismo, transformando-se em um dos seus maiores defensores. Em 1889, foi o pivô da crise que culminou com a proclamação da República. O Marechal Deodoro da Fonseca era amigo do imperador e concordou em participar da quartelada só para depor do gabinete o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, e depois pretendia voltar para casa. Entretanto, o coronel Benjamin Constant informou que Silveira Martins, desafeto de Deodoro, seria o escolhido para suceder o Visconde de Ouro Preto como primeiro-ministro. Tal fato desencadeou definitivamente a proclamação da República, pois Deodoro da Fonseca não aceitava ver um desafeto seu, que o chamava pejorativamente de sargentão, como primeiro-ministro. Por isso, o Marechal resolveu assinar o decreto que instituiu o governo provisório republicano. Dom Pedro II foi deposto e Silveira Martins também teve que partir para o exílio na Europa. Em 1892, Deodoro concedeu anistia a ele e que ele volta ao Rio Grande do Sul, porém logo se indispôs com a conduta dos governantes republicanos, por eles chamados de ditadores contistas, que era a ditadura positivista de Júlio de Castilho, um adepto, um seguidor de Augusto Conte. Por ser simpático à monarquia, participou de reuniões com outros brasileiros que queriam restaurar a monarquia parlamentarista no Brasil. Insistia em vão para que Dom Pedro II retornasse ao país, após o Marechal Deodoro ter fechado o Congresso Nacional. Chegou a propor à princesa Isabel que permitisse aos militares ligados à revolta da Armada, que estava apoiando a Revolução Federalista, a levarem seu filho mais velho, Dom Pedro, o príncipe de Grã-Pará, para ser aclamado imperador como Dom Pedro III. Ouviu da princesa, que antes de tudo era uma católica fervorosa, que tal não poderia deixar aos brasileiros a educação de seu filho, cuja alma tinha que salvar. Indignado com a conduta da princesa, Silveira Martins respondeu: "Então, senhora, seu destino é o convento." Perderam uma grande oportunidade de servir o Brasil. Num congresso em Bagé, propôs uma reforma constitucional e a adoção do parlamentarismo. Era contra pegarem armas e lutou muito para que isso não acontecesse, mas foi vencido. Era o início da Revolução Federalista, que durou de 19